Você acabou de escrever seu livro e não sabe qual título escolher, então assiste esse vídeo porque eu vou te dar muitas dicas para você escolher não apenas um bom título, mas o melhor título para o seu livro. Oi, eu sou Andrew Moss, sou escritor e tenho um livro de terror publicado, cujo link eu sempre deixo na descrição para quem quiser saber mais. E nesse canal eu falo tudo sobre a minha experiência como autor autopublicado para você que é escritor e também quer publicar seu livro e ter muito sucesso. Todos nós escritores somos leitores também. Então a gente sabe que as três coisas mais importantes no momento em que a gente tem o nosso primeiro contato com o livro são a capa, o título e a sinopse. Pois são essas as coisas que mais nos chamam a atenção quando a gente vai numa livraria ou então quando a gente está procurando um livro numa loja online. Geralmente o que nos chama a atenção primeiro é a capa ou o título do livro. Portanto, esses dois elementos e a sinopse também têm que ser muito bem feitos, muito bem pensados para que eles possam atrair a atenção do leitor logo de primeira. E como eu sei que é difícil escolher nome de livro, porque eu já passei por essa situação algumas vezes, então eu resolvi fazer um vídeo para dar umas dicas aqui de como escolher o melhor título para o seu livro. Justamente para facilitar a vida de você que é escritor e está me assistindo agora. E a dica número 1, e uma das mais importantes na minha opinião, é escolha um título que mostre o ponto principal do seu livro. E para isso você precisa se perguntar qual é o ponto principal do seu livro. Esse é um ótimo ponto de partida para quem não sabe qual título escolher. O ponto principal do seu livro é uma situação, ou então é um objeto, ou então é um personagem, ou então é um lugar. Aí você tem que pensar nisso para entender o que você deve botar no título. Agora eu vou dar o exemplo do meu livro. O nome do meu livro é O Espelho do Meu Avô. Justamente porque o que é mais importante na história é o objeto, que é esse espelho, que é o objeto que traz situações macabras para os personagens, e por isso mesmo eu resolvi botar ele no título e também na capa do livro. Agora, um outro exemplo que eu tenho aqui é esse livro da Agatha Christie, que é Um Corpo na Biblioteca. Esse livro, ele trata de uma situação que é o assassinato de uma moça dentro de uma biblioteca de um casal. Então é isso, perceba o ponto principal e bote isso no título que vai dar certo. Se você quer mais dicas como essa, se inscreva no meu canal e ative as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo meu. E também deixe seu like nesse vídeo. E a dica número 2 é, escolha um título que crie perguntas na cabeça do leitor. E você vai me perguntar, como assim um título que crie perguntas? Bom, eu vou exemplificar isso. Tem um livro de uma autora chamada Samantha Holt, cujo nome é Quero Ser Bette Leavitt. E a gente olha esse título e pensa, quem é essa Bette Leavitt? O que ela tem de tão especial para alguém querer ser como ela? E quem é essa pessoa que quer ser como ela? Então você está vendo como um simples título fez surgir várias dúvidas na minha cabeça ou na cabeça de qualquer pessoa que veja? Esse é um ótimo exemplo. E isso é uma coisa boa também porque a curiosidade vai fazer com que a pessoa queira ler o seu livro. E a dica número 3 é, evite títulos muito genéricos. Um título mais específico com certeza vai chamar a atenção do leitor muito mais do que um título de uma palavra só que seja uma palavra muito comum. Por exemplo, se eu fosse colocar o título do meu livro de O Espelho, ele ia chamar muito menos atenção. O leitor ia ver e ia pensar, é um espelho. E daí? Então, um título que descreva um pouco mais é sempre uma opção melhor. E a quarta dica é, tente trazer sensações ao leitor com o seu título. E um exemplo muito bom disso é esse livro aqui do Stephen King chamado A Dança da Morte. Porque a gente vê esse livro numa loja, a gente não sabe sobre o que é, mas ele já passa uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, que é uma história de terror. Esse é o tipo de nome que chama muita atenção, porque ele traz sensações ao leitor, ele traz imagens na cabeça do leitor. E a dica número 5 é que o tamanho do título não importa. E eu falo isso porque nós temos tanto livros com títulos curtos, quanto livros com títulos longos que fazem sucesso, que fizeram e fazem sucesso, né? E eu tenho alguns deles aqui para mostrar. Por exemplo, tem esse livro aqui da Veronica Roth, que é O Insurgente. E esse livro tem o título de uma palavra, mas nós temos títulos como o que eu mostrei antes, O Corpo na Biblioteca, que tem um título maior e faz sucesso também. Assim como os outros livros da Agatha Christie, que costumam ter títulos maiores e todos eles fazem sucesso. E a dica número 6 é, crie um título que fuja do clichê.
Se você cria um título que é clichê, ele pode até chamar a atenção do leitor, mas o leitor vai olhar e vai pensar, eu já vi tanto disso, para que é que eu vou comprar mais esse livro? Mas, se ele vê um livro que tem um nome diferente, ele vai olhar e vai pensar, olha, isso aí eu nunca vi. Eu quero ver mais sobre esse livro. Então ele vai abrir, vai ler a sinopse. E sem contar que alguns títulos são tão clichês que eles já foram usados aos montes e todos os seus sinônimos também já foram usados. Dica número 7. O momento da criação do título não importa. E eu botei isso aqui nesse vídeo porque, pela minha própria experiência, antes eu queria, porque queria escolher o título logo de cara, antes de escrever o livro, e eu faço isso até hoje. Mas hoje em dia eu já sei que o título pode mudar e é bem comum que isso aconteça durante o processo de escrita, de criação da história toda. Então, quando eu crio o título agora, no início do processo de criação, eu sempre penso que aquele é um título provisório que ele pode mudar ou não, né? Pode continuar o mesmo título até o final. Mas também pode acontecer do escritor escolher um título e no final do período de escrita ele já mudou completamente a ideia e aquele título não reflete mais o que ele queria mostrar na história dele. Nesse caso, basta criar outro título, é simples. E a dica número 8 é: veja quais são os títulos que mais te atraem. E eu dou essa dica porque eu sempre olho, quando eu estou na livraria, ou então na loja da Amazon, eu sempre olho quais são aqueles títulos que mais me chamam a atenção. E eu mostrei um deles agora, que foi A Dança da Morte, do Stephen King. Esse é um dos títulos que mais me chamaram a atenção e, como eu escrevo no gênero do terror, eu me baseio nisso para poder criar os nomes dos meus livros também. Porque se aquele título chamou minha atenção e chamou a atenção de muitas outras pessoas, então alguma coisa de especial ele deve ter. Então eu olho o título e eu tento ver o que ele tem de especial, o que ele tem de diferente para fazer algo semelhante nos meus próprios livros. E a dica número 9 é: evite palavras de outros idiomas nos seus títulos. E eu venho dar essa dica aqui porque eu já vi uma youtuber falando que ela publicou um livro de forma independente, né, se autopublicou pela Amazon, e ela tinha um título em inglês que ela escreveu errado, e quando ela foi publicar esse livro por uma editora, ela teve que trocar. Ela escreveu errado porque não entendia mesmo de inglês e depois teve que trocar. Além disso, você tem que pensar também que o seu leitor pode não saber o que significa aquela palavra no outro idioma. Então isso vai dificultar que ele queira ler aquele livro. Então são dois motivos para trazer essa dica aqui, que é evitar escrever títulos errados e também evitar que isso afaste o seu leitor que não entende aquela língua cujo título você escolheu, né? E a dica número 10 é: use palavras que tenham a ver com o gênero que você escreve. E essa dica é muito boa, eu pensei nela vendo os livros da Agatha Christie, porque, como eu mostrei aqui, esse livro, O Corpo na Biblioteca, ele já mostra pelo título sobre qual é o gênero do livro que a gente está prestes a ler. Já que quando a gente vê que é um corpo, né, a gente já imagina que é assassinato, que é uma investigação, que é uma história de investigação policial. E acontece o mesmo com outro livro que eu mostrei aqui, A Dança da Morte, que a gente olha o título e já associa a morte com terror e, consequentemente, a gente já sabe qual é o gênero que aquele autor escreve. E isso ajuda muito porque o leitor vai ver e vai saber que aquele livro é do gênero que ele gosta e isso vai chamar a atenção dele para querer comprar. E a dica número 11 é: escolha algumas palavras-chave. E eu falo isso por experiência própria, porque num dos livros que eu escrevi, por exemplo, eu queria passar para o leitor que havia alguns acontecimentos estranhos, alguns fenômenos estranhos acontecendo numa casa. E além disso, eu queria que o leitor pensasse que aqueles acontecimentos estavam ocorrendo na casa de uma personagem específica. Então eu quis passar tudo isso no título, e aí eu tive que procurar palavras-chave que passassem isso através do título para o leitor. E a dica 12 é: faça uma lista com vários nomes. Essa dica eu também venho mostrar para vocês por experiência própria, que foi o que aconteceu quando eu estava criando esse livro do exemplo anterior. E eu fiz uma lista com mais de 60 nomes. Alguns nomes eram bem diferentes e outros eram parecidos entre si. Alguns títulos mudavam apenas algumas palavras que eram sinônimos umas das outras. Por exemplo, fenômenos estranhos mudava para acontecimentos estranhos. Então eu fui pegando várias palavras que eram parecidas e fui criando vários nomes e fiz essa lista com mais de 60 nomes e entre eles eu fui escolhendo qual que mais me agradava.
e qual que era mais bonito visualmente. Então, e dessa forma eu consegui escolher o nome que mais me agradou. Essa foi uma das dicas que mais me ajudou no momento de escolher o título. E a dica número 13 é: peça a opinião de outras pessoas. Eu fiz isso e me ajudou também. Só que a gente tem que ter atenção com uma coisa, que a gente não vai pedir a opinião de qualquer pessoa, a gente tem que pedir para quem lê e principalmente para quem lê aquele gênero que a gente escreve. E talvez não seja uma boa pedir opinião de pessoas próximas, porque elas podem não ser tão sinceras, elas podem falar aquilo que elas acham que vai te agradar. Então peça opinião, mas peça para as pessoas certas. E o Wattpad é um bom lugar para a gente conseguir a opinião dos leitores, tanto com relação ao nosso texto, quanto com relação à capa, ou sinopse, ou título. Lá é um bom lugar para pedir opinião e para saber se as pessoas gostaram ou não. Se você não conhece o Wattpad, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards e também na descrição, com todos os vídeos que eu tenho falando sobre ele. A dica número 14 é: escolha um título que você gosta. Porque não adianta de nada você escolher um título que mostre gênero, que passe sensação para o leitor, mas que no fim você olhe e não te agrade visualmente e não soe de um jeito bacana também. E a dica número 15, a nossa última dica é: faça uma pesquisa para saber se o título escolhido já existe. Essa aqui é para você fazer depois que você já escolheu o título. Você vai lá e pesquisa no Google, pesquisa na Amazon, e se aparecer um livro com nome parecido, a melhor coisa a fazer é mudar. Não é impossível que existam dois livros com o mesmo título. Acontece, eu acho que até com frequência, mas isso é uma coisa que vai confundir o seu leitor no momento em que ele for procurar pelo seu livro, porque acho que já deve ter acontecido com você e já aconteceu comigo, de procurar um livro na Amazon ou então em outra loja e aparecer na pesquisa para mim outros livros com títulos iguais ou então com o mesmo título e não aparecer o livro que eu quero. E isso é uma coisa ruim, porque você sempre deve pensar que o seu leitor é uma pessoa que está com pressa. Então você tem que facilitar a vida dele o máximo possível, inclusive no momento da busca. Aliás, as pessoas, no geral, sempre estão com pressa na internet. Por isso que a gente deve fazer de tudo para facilitar a vida delas. Assim como eu estou fazendo esse vídeo para facilitar a sua vida, que está procurando dicas para escolher títulos. Então, se você gostou do vídeo ou tem mais alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder depois. E se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo escritor que também está precisando dessas dicas para escolher um título. E é isso, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau! Ah, e se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui.